vai operar nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Vai operar nesse lugar. Receba o servo do Senhor, palmas para mim. O grupo Esperando Amanhã. Salva a igreja, glória a Deus, aleluia. Procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. E se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir
faça chorar. Veio uma curva do céu me consolar. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Amém, meus irmãos? Receba um palmas para Deus. O grupo, obviamente, saúde a igreja, paz e glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Madrugada do terceiro dia, o novo amanhecer, ao mundo começa a nascer, lá no sepulcro, onde Cristo jazia, não há mais corpo algum, um vivente entre os mortos subiu. Dois varões com roupa resplandecente anuncia que o Mestre ressuscitou e Maria e ao se estava presente. Vai proclamar o que Jesus
Igreja, vamos se colocar de pé para receber o servo do céu que a gente ministrar a ceia nessa noite. Meu Deus, vamos orar em prol do servo do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus, não deixa essa ação, essa palavra, irmão. Continua glorificando a Deus, porque Ele se faz presente nessa noite. Amém? Vamos orar pelo servo do Senhor. Amém? Meu Deus de maravilha, meu Deus de poder. Aí está, ô Pai, eu tenho servo para administrar, Senhor, o teu culto nesta noite. Pai amado, Pai querido, usa, Senhor, com autoridade na tua santa palavra. Meu Deus de maravilha, que a palavra, Senhor, nesta noite venha, Senhor, continuar falando conosco. Pai amado, usa o teu servo, Pai, para a honra e glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus. Saúde, graças a Ele. Sempre, amados. Agradecemos a Deus por tudo que Ele está fazendo e fazerá por nós. Temos motivos de agradecer constantemente, porque Ele, na verdade, nos revelou o motivo. E isso para nós é tudo. Temos como hino que ouvimos, não é? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por quê? Hein, irmãos? Irmãs, por qual motivo Jesus ressuscitou? Deus o ressuscitou, Cristo. Qual o motivo da ressurreição de Cristo? Porque a morte não podia retê-lo. Compreenderam a resposta ou não? Não. Por que a morte não pode retê-lo? Os irmãos compreenderam como precisamos sempre estar atualizando a doutrina ou não? Precisamos, não é? Quem respondeu aqui? Porque é para nós. Essa resposta é resultado para nós. Ele não precisaria morrer. E nem precisaria ressuscitar. A pergunta é feita diretamente para a igreja, porque o resultado foi nosso. E para nós, compreenderam ou não? Sabe por que Deus, o irmão já respondeu, muito a isso? Porque a morte não pode detê-lo. Não pode conservar morto. Por quê? Porque ele não tinha. Então, os que são em Cristo, a morte não consegue manter. Consegue? Então, é transferido da segunda para a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela tem um espaço de 1000 anos para depois vir a segunda ressurreição. Porque os que aceitam a Cristo, a morte já não tem mais domínio sobre eles. Estão compreendendo? Para melhor alegria? Porque o que nos inspira na sã doutrina é a compreensão da boa palavra de Deus. É uma realidade. Já vamos dar nessa continuidade. Quem trouxe a sua oferta, presente a Deus em ação de graças.
presente com amor, com alegria, com graça em cada coração. Nós estamos no tempo da fé através da graça de Deus, não é isto? E a graça, a fé, primeiro você recebe para fazer. Primeiro Deus dá a oferta para depois você fazer, não é assim? Ou não é, pastor? É assim mesmo, né? Deus dá depois. Na lei não, na lei parecia o contrário, a graça não. A graça é primeiramente Deus faz. Todo o tempo Deus fez, mas o homem ignorou muito tempo isso. Então apresente aí as nossas ofertas com amor, com alegria, com graça em cada coração. Deus de glória, Pai Celestial, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, meu Deus, e tal teu povo ofertando a tua obra, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro. Receba, meu Deus, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, que assim seja. Amém. E graças ao Senhor nosso Deus, tem já os envelopes também, onde estão? Já está passando? Então passa, pegue e se que Deus preparar, traga. Você não quer que alguém veja a sua oferta, é o direito seu, é um direito nosso, então pegue. Assim que Deus preparar, você trará a oferta para ajudar a obra de Deus. O envelope é exclusivamente para colocar Verdade de Deus, glória. Dá uma pegue aí pela fé, não fica só. Pegue pela fé em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E Deus continua abençoando todos, como tens abençoado, no nome de Cristo Jesus, o Senhor da glória. E graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso. Pegue assim que Deus preparar, trará para glorificar o nome dele em tudo. Em tudo o Senhor é glorificado, deve ser glorificado. Louvado é o nome dele para sempre. E já vou retornar aqui a palavra, irmão Renê. Iremos fazer um unção com azeite, eu com o pastor Manuel, como de sempre. A unção com azeite. O azeite simboliza o que mesmo? Já aprendemos, não já? Hã? O que aprendemos sobre o azeite? Sabe o que eu estou perguntando? Porque tudo tem uma avaliação diante de Deus. Nada é por acaso. Nada é por leviandade. É por responsabilidade e honra que Ele deu para nós. Então o azeite simboliza o Espírito Santo, para várias finalidades. Se a pessoa está doente, ela sabe que é porque ela pecou, ou porque não pecou mesmo, alguém está doente. Tem doença que ela é afetiva, não é? Ela é do corpo mesmo. Existem doenças causadas por alimentações. Existe enfermidade causada por iras, raiva e uma série de consequências que surgem. Mas o arrependimento, ele supera. Se arrependeu, e a palavra diz para o cristão que assim, arrepende, o Senhor perdoa os pecados, não é isto? E cura o enfermo. Por isso que eu não recebi a unção. Fazer-lhe bem naquela consideração, naquela reverência ao Senhor da glória, que tudo fez por nós. A palavra está com o irmão. As irmãs façam filho e Gilo, juntamente com o pastor Manuel. Depois vem aos irmãos para nós numerar muitos, tá bem? Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia!
juntos já, igreja. Vamos louvando nos entre um. Amém? Onde você é um dia homem plena de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem na cruz, pego ele e o amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim a castigo sem fim, porque ela, Jesus me salvou. Se eu amo a aleluia, santo. Retorno para o servo do Senhor, amém, querido? Deus, já vamos pedir a Deus que a sua boa palavra contém nos beneficiar, nos beneficiando. Vamos fazer esta oração a Deus, o irmão já orou, recebimento, dando continuidade. Vamos pedir a Deus, vamos orar, buscar em Deus. Buscar em Deus o quê? Buscar em Deus o que, irmão? É bom que todos respondam. Porque, olha bem, por que o cristão não deve ficar sem tomar a ceia? Olhe bem, é bom que respondamos, porque é uma pergunta, ela é doutrinária. Por qual motivo o cristão não deve ficar sem tomar a ceia? Quando não toma a ceia, peca, porque não tomou, a menos que ele cometa um pecado que causou consequência, divulgação, consequência pública. Por quê? Outra pergunta, analisando a conclusão. O que significa orar? Hein, irmãos? E oração? É diferente. Biblicamente falando. Orar é, na verdade, falar com Deus. E a oração é entrar em ação.
As perguntas que são tão assim mais, elas são simplificadas, mas são objetivas para que aprendamos que depois que você ora, falou com Deus, mas não assimilou a palavra, funcionou tão bem como deveria. Quem sabe que não, sabe que não. Compreenderam? Então, orar é falar com... Mas oração é você entrar no processo se é pedir sabedoria. Deus, você tem que, depois que pedir sabedoria, fazer o quê? Entrar em ação, examinar a palavra, olhar na palavra. Se alguém não sabe ler, mas Deus disse que as pessoas têm ouvidos para ouvir, não é? E entrar no ministério da palavra para não ficar um meio termo. Eu orei, mas não entrei em ação. Então a oração tem pouca eficácia, tem quase nenhum valor, quase, não é nenhum valor. Pouco valor quando você ora e não faz oração. Sabia que orar é uma coisa e oração é outra? Estão compreendendo ou não? Amém. Estão? Não é assim, pastor? Veja bem, então a gente ora pedindo o quê? Aí Deus dá o livro da sabedoria. Você vai usar o livro da sabedoria. E se no tempo passado eles oravam e Deus capacitava para que eles fossem cronistas, fossem escrivões, fossem escribas, escrevessem. Quando Deus falou com Jeremias, colocarei a minha palavra na tua boca, e onde eu te disser, dirás. Aí Jeremias, para cooperar, arrumou alguém para cooperar no trabalho. Ele arrumou, ele preparou, Deus preparou um escrivão para Jeremias. Quem sabe? Como se chamava ele? Baruque. E perguntaram, mas onde que você usou essas palavras? É dele de você mesmo? E ele disse, não, Deus ia me falando e Baruque ia escrevendo, não é? Baruque ia ditando no livro. Então eles eram escrivões, quer dizer, eles eram bem teólogos. Teólogo é aquele que tem conhecimento dos primeiros fundamentos de Deus. Se não for cristão, é os primeiros fundamentos de alguma coisa, mas nós estamos falando na área cristã. Por isso que, quando surge a pergunta, é uma pergunta doutrinária. Vamos pedir sabedoria, mas também, depois de pedir sabedoria, entrar no processo do quê? Ou de ouvir alguém pregar e guardar, ou então você mesmo ler a palavra, examinar a palavra, depois ficar ligado a um único padrão de doutrina. Um único padrão de... E você fica sabendo sobre doutrinas, várias doutrinas. E ficaremos também sabendo a doutrina mais fácil de se compreender. Sim ou não? Qual? O irmão Carlos, dirigente, ele pôs um dia de ensinamento, sabia? Ele pôs um dia de ensinamento. Para nós aprender. Eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender. Tá bem? Se eu aprendi isso, nós aprendemos. Por quê? Quando a pessoa tem a oportunidade que ela não vem, ela sabe que teve, e ela sabe que podia vir, mas ela sabe também que não veio. Perigoso. Não é uma ameaça, é uma demonstração sobre a pessoa que aproveita as oportunidades. Eu podia ir, eu sei que eu podia ir, mas também eu sei que eu não fui. Está entendendo? Querer e poder. E saber. Para que não leve a palavra de Deus mais na emoção. Não, já está bom.
Não, a palavra mostra que precisamos saber. A pergunta não foi respondida. Por que o cristão deve tomar a ceia? Não pode ficar sem tomar a ceia. A menos que ele cometa um pecado de resistência à terceira instância. A terceira... O que é pecado de terceira instância, irmãos? Então nós precisamos aprender. Nós estamos para isso. Estamos precisando. Eu já vi pessoas falar que todo pecado é igual. A Bíblia chama de loucura. Todo pecado é igual. Não tem pecado pequeno nem pecado grande. Então a pessoa não está convivendo com a justiça de Deus. Entendendo que o senhor está adulterando a etimologia da palavra, a maneira que diz. Pecado de terceira instância. Primeiro conselho não atendeu, segundo conselho não atendeu, o conselho da igreja resistiu. Aí, não é isso? Considera como um gentil publicano. É outra coisa. Mas sabe por que a pessoa não pode ficar sem tomar a ceia? Nem sabe. Porque a ordenança de Cristo, irmãos, está no imperativo. Ele está imperando fazer isso. Imperativo. A oração não está no imperativo, orar não está no imperativo, fazer oração não está no imperativo, falar com Deus não está no imperativo, entrar em ação não está no imperativo. Então é bom porque quanto mais você medita, mais consagrado você fica. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, bendito és o teu nome, Senhor, e permanece, ó Deus, para sempre, na virtude divina, Senhor, da tua graça santa e poderosa, e permanece, ó Deus, para sempre da luz, sabedoria e segurança. Tu tem-nos dado, meu Deus, a cada momento mais para compreender a tua palavra, meu Deus, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, que assim seja, e graças a Deus. Abra as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, 28. Benditas o nome do Senhor da glória. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. É o texto do Enem, até decorado, mas é bom que leemos. É importante que leemos esse versículo. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, uma igreja que era muito problemática. A igreja que deixou o espírito mundano tomar conta de muitos crentes, porque eles eram de grupos, né? Tinha os grupinhos. E isso não pode espiritualizar quando surge assim. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 11, versículo 28. Louvado e glorificado és o nome do Senhor da glória. Aleluia. Encontraram? Todos procuram para juntos nós meditar na palavra de Deus. Já podemos ler? Vamos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebas do cálice. Pode sentar. Vamos meditar uns minutos na palavra de Deus. Vale bem. A conduta que estamos vivendo. Uma conduta mais rica que a outra. É bom que a igreja preste bem atenção. Cada membro começado o ministério que você possui, cada membro da igreja, membro do corpo de Cristo. Porque essa pergunta, essa exaltação, ela vem acompanhada com capacidade.
Não é escrito, Deus escreveu, Deus não capacitou, não. Deus inspirou o apóstolo para escrever, porém ele capacitou a pessoa. Vocês estão compreendendo? Uma pessoa capacitada por Deus, ela é suficiente para discernir tanto o bem quanto o mal. E como Deus nos capacitou com 3 ministérios, quantos? Mas parece que ninguém descobriu ainda. Deus nos capacitou com quantos ministérios? E uma série de ministérios paralelos, mas ministérios oficiais que Deus nos capacitou em Cristo são 3. Por isso que Paulo não exortou a igreja levianamente. Ele exortou a igreja dentro da teoria e da prática da palavra. Qual foi a conduta lá no Antigo Testamento que Deus capacitou as pessoas para examinar elas mesmas? Houve esse tempo? Houve da promessa de Abraão até o Monte Sinai. Mas o povo cancelou o potencial suficiente para que uma pessoa possuísse 3 ministérios. Quer dizer, entrou a lei entre o tempo de Abraão e aí ficou somente a tribo de Levi como sacerdotes. Pessoa da tribo de Levi. Lá no capítulo 15 de Levítico, pode avaliar que todo o problema que a pessoa possuía ia levar para quem? Levar para quem? Participe aí, irmãos. Não haverá aquela confusão que você não sabe quem você é, nem também o outro. E confusão não vem de Deus, vem de Babilônia. Então, no Antigo Testamento, quem revelava os problemas do povo? Quem? Então, que é que eu estou entendendo? Orar é uma coisa e oração é outra. Talvez alguém orou, mas não examinou a palavra. Ficou em meio termo. E esse versículo que lemos, Paulo está colocando no geral, os que recebem a palavra no geral, em uma posição de unanimidade, com somente o significado, uma união, uma compreensão. Eu quero que o irmão dê uma olhada aí, Filipenses 3,15, nota aí se encontrar, para nós analisar bem a pergunta. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, Jesus disse que temos que ouvir e valorizar. Encontrou, irmão? Filipenses 3,15. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Isso. Por isso, todos quando já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Exatamente. Se alguém tem o pensamento contrário dessa unificação, promovido pelo potencial que Deus nos deu, também é revelado na própria palavra, no próprio ministério da palavra de Deus. Hoje, nós temos 3 ministérios. Ajuda aí, irmã Cláudia. Não? Está ouvindo? Nós somos reis e profeta. Quantos? Por que rei? Porque o pecado causado pelo mundo maligno não reina sobre nós. Então nós que reinamos sobre ele. O pecado não terá domínio mais sobre nós. É nós que temos domínio sobre o pecado. Então nós somos sobre 3 tipos de pecados. Pecado causado pelo mundo maligno não reina mais sobre nós. Pecado causado pela carne. A santidade começa de fora para dentro ou de dentro para fora?
Então, o espírito é a parte intelectual, a alma a parte sentimental e o corpo a parte servil. Porque, já que o corpo tem carne, mas a santidade que tem para fora, amorteceu a carne. Então, a carne não reina sobre nós. O que reina sobre nós é o poder do Espírito Santo sobre o pecado mundo, pecados causados pela carne, e tem mais outro. O pecado, aí se você não ler a Bíblia, você vai misturar, vai ficar uma mistura, sabia? É mistura da lei com a graça pela fé e um perigo grande, porque tira a espiritualidade da igreja. Analise bem. E há outro pecado que nós já vencemos, pecado causado pelas obras da lei, as obras da lei. Então, são três pecados. Por quê? Porque a lei, ela fez com que a pessoa pecasse. Sabe por quê? Não? Quem sabe? Você faz um sacrifício segundo a lei. Você tem que fazer 612 sacrifícios para que aquele um seja válido. Estão compreendendo? Por isso que ele nunca dia fechado tem que ter cuidado, porque você tem que fazer 603 regras. Por isso que Jesus disse: estou convosco todos os dias, para nos livrar desse pecado da lei. Aí lá no livro de Romanos, 6,14, diz a palavra: não reine sobre vós o pecado dos vossos corpos mortais, porquanto não estáis debaixo. Mas se não ler a palavra, como você vai saber se não está debaixo da lei? A emoção pode tomar o lugar da razão, ou seja, não, a Bíblia diz isso, mas Deus não falou assim. Então aí já entra a contradição referente à capacitação que Deus nos deu. Então a pessoa não fez caso disso. E com esta capacitação, nós temos possibilidade de possuir o ministério pessoal. Quando encontra duas pessoas com 2, 3 ministérios pessoal cada um, qual é a atitude da pessoa? Comentário. Por isso que nossos nomes são escritos no livro das memórias. Estamos falando sobre ministério. Salvação é no livro da vida. Mas ministério sobre definir o momento aqui diz diretamente a ceia, porque a ceia é uma caminhada, não é? Nós estamos tomando a ceia hoje, iremos tomar a ceia hoje. Mas a outra próxima ceia está marcada. Estão compreendendo ou não? A próxima ceia está aqui na igreja ou na glória. Mas ela não falhará. Então é um compromisso de uma etapa a outra etapa. De um tempo a outro tempo. Então você toma a ceia hoje e já tem certeza que a outra já está 100% marcada por aquele que não falha. Agora analise bem. Quando a pessoa aceita Cristo, qual é a coisa mais importante que ela recebe na salvação? Ou não? Porque não existe outra acima. E quando a pessoa recebe a salvação, vem apenas a palavra só na teoria, ou ela vem acompanhada com o selo do batismo com o Espírito Santo? Como está a posição da doutrina? Vem ou não? Mas o Espírito Santo, ele vem trazendo para nós capacidade de nós mesmos ter aquela convicção com a voz secreta da nossa alma. A salvação, no momento que a
pessoa aceita Cristo, ela já é selada com o Espírito Santo. Quem já leu isso na Bíblia Sagrada? Nunca leram, não? Então acho que é por isso, né? Mas está aí ainda dá um tempinho ainda, daqui já vamos ministrar. Mas se o irmão quiser dar uma olhada aí no capítulo 1 de Efésios, versículos 13 e 14, vamos analisar bem o ponto essencial de examinar, porque a salvação, ela traz alegria, irmãos. A salvação, com o título de Deus, um dos títulos que Deus deu ao Espírito Santo, Consolador. A pessoa está desesperada, desiludida, desorientada, sem saber o que o irmão toma, sem ter controle, sem ter posição assim controlada, no sentido controle, domínio próprio. Aí o que acontece? Vem o Espírito Santo e nos contentando com aquilo que já temos, que é a salvação. Lê aí rapidinho para nós avaliar bem a palavra, aqui de Efésios 1:13, é a Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Glorificado é o nome do Senhor. Analisemos bem a palavra. Efésios. Isto. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a retenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. E o Espírito Santo, nessa época, ele vem acompanhado com a plenitude de Deus. A formação de tal maneira que cada um tem o seu discernimento próprio, para que no momento que a sétima trombeta tocar, os que estão nessa posição ouvirão individualmente, não tem aviso de segunda. E aí o apóstolo, classificando a igreja, diz: quem tem Espírito? Pois que ouviste a palavra, o evangelho da vossa salvação, ouviu, creu, selou. Ouviu, creu, foi selado. Depois você vai buscando revestimento. Que o Deus não limita. Está compreendendo? Então na ceia, o que é que está falando? Examine-se, pois, o homem assim. Então Deus deu o Espírito Santo com abundância às pessoas. E o pregador transmite a mensagem e a responsabilidade cai sobre quem? Os que ouvem, os presentes, a igreja. Vou só resumir, porque desde que você é selado com o Espírito Santo, você está ligado aonde? O trono da graça. Vamos completar com a leitura aqui de Gálatas, capítulo 4, né? Capítulo 6, verso 4. Não sei se o irmão quer ler. Ele lê para nós, irmão Cláudio. Gálatas 6, 4. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Por isso que é lindo a palavra de Deus, o enriquecimento da palavra, a execução da palavra. Por isso que Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É importante. Você pode ler, por favor? Gálatas capítulo 6, versículo 4. Exatamente. Então, tudo que a pessoa fala com a outra, se ela tiver essa glória dela dada por Deus nela mesma, ela vai responder: eu já sabia. Eu já sei. Por causa que a revelação salvífica, ela alcança todos os corações ao mesmo tempo, com a mesma possibilidade. Aí, como nós estamos nesse período de ceia, quando chega o momento da ceia, a pessoa, nós somos falhos, ela aprendeu a pedir perdão e aprendeu também a crer no perdão. E quando Deus perdoa, o sinal do perdão é alegria. Por isso que o culto da ceia, a palavra ceia significa
ceia é um jantar sagrado, no caso da ceia do Senhor da Glória. É um jantar sagrado, separados para amigos e parentes de família unidas, mais chegada. E entre nós está o amigo mais chegado, que é Cristo, Senhor da Glória, que nos abençoa, que nos abençoa, e nos perdoa, e nos alegra, e nos motiva de estarmos sempre alegres com a salvação. Glorificado é o nome do Senhor. Que essa palavra continue trabalhando em cada coração. A palavra examine-se a si mesmo. Examine-se a si. Por quê? Porque Deus capacita cada um. Cada um terá essa capacitação em si mesmo e não no outro. Exatamente. Outros comentários. E o Senhor não faz acepção de pessoas. A palavra está com o irmão Inê. Nós iremos já celebrar a ceia do Senhor da Glória. Se for necessário pedir perdão, peça. Está compreendendo? Se for necessário humilhar, humilhe. E Deus tem um compromisso com o juramento de perdoar quem se humilha. Então, quando a pessoa peca, ela tem o direito de pedir perdão. E ela tem o direito de crer que foi perdoada. E ela não pode ficar sem a ceia, porque é uma ordem do quê? Uma denúncia. Por que a pessoa deve ser batizada? É uma denúncia. Por que a pessoa deve examinar a palavra? É uma denúncia. Por que a pessoa deve orar? É uma denúncia. Por que a pessoa deve completar a oração? Porque é uma denúncia. Tudo aquilo que Deus propôs por ordenança é para aliviar o nosso jugo, que eram pesados e andavam desviados, como ovelhas que não tem pastor. Que essa palavra continue em cada coração. Nós já oramos, já vamos já celebrar a ceia do Senhor da Glória. Palavra do irmão. Meus irmãos, só lembrando que só sejam os membros batizados do nosso ministério, né? E os membros, os visitantes que vieram, não fiquem tristes, que Deus vai te preparar outra oportunidade e vocês estão sendo conosco. Amém? Enquanto o irmão prepara, vamos louvar o presentezinho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cristo já nos preparou uma chave nos comprou e a glória nos convida a esperar.
chama vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar, outros mais multiplicou, água e vinho transformou. Vem amigo a Jesus, vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá do céu irá cear em santa luz. Ou seja, mesmo hoje te pode saciar, outros mais multiplicou, água em vinho transformou. Vem amigo a Jesus, vencerá. Vamos dar graças pelo pão como fez o Senhor na noite que ele foi traído. Senhor Deus, Pai poderoso, aqui está esse pão representando o corpo do teu Filho Jesus, que foi sacrificado por nós e consagrado para esta finalidade através da tua santa e gloriosa palavra. Amém. E graças ao Senhor nosso amado Deus. Os irmãos podem ficar sentados no de pé, se possível, né? Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Enquanto os irmãos continuam se preparando, vamos louvar o 291. Onde cruz se erigir, a fugir, como emblema de vergonha e dor, mas contemple essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer e a dor proclamar.
pegar a ceia do Senhor com alguém que não pegou? Todos. Então o Senhor Jesus, na noite foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, ele partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Comemos para a glória de Deus. Aleluia. Representando o sangue do teu Filho Jesus, depois sacrificado por nós, ó Deus, e recebemos, Senhor, pela fé, consagrado para esta finalidade. Amém e graças a Deus. Aleluia.
água e vinho transformou, vem família Jesus, vem Glorificado seja o teu nome. Semelhantemente, depois do cereal sobre o meu cálice de graças. E Deus e Silvio diz: tomai e bebeis, todo o sangue que foi derramado por vós, o sangue da nova aliança para a remissão dos pecados de todos aqueles que nele creem em Cristo Jesus. Tomemos para a glória de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Permanece para sempre. E graças a Deus. Graças ao Senhor. Louvado e glorificado és o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E permanece em glória para todo sempre. Amém. Graças a Ele, ao Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. Graças a Deus. Senhor, nossa irmã está com a palavra, irmão Carlos. Louvado seja Deus, Santo Deus de Israel. A igreja, eu cumprimento ela na igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Quem crê na sua vitória aqui nessa noite, diz amém. Graças a Deus, mais uma grande vitória, estava participando. Todos louvados seja Deus, na harmonia, no amor, na mesma comunhão do Espírito Santo. Quem crê assim, diz amém. Louvado seja Deus, graças a Deus. Mesmo louvado seja Deus, os irmãos por horário. Ora pela igreja, louvado seja Deus do Madalena. Quem entendeu diz amém, no Jardim Planalto. Ontem nós estávamos lá e o pastor estava conversando comigo que dá para fechar a igreja lá por causa do alvará da igreja. Quem está entendendo diz amém. Louvado seja Deus. E disse que ele estava até meio sem jeito de saber como falar para os membros. Quem está entendendo diz amém. Louvado seja Deus. Então disse que provavelmente só está esperando a ordem de ir lá agora para dar ordem lá que eles estão querendo fechar a igreja. Quem crê que Deus pode, louvado seja Deus, fazer o sobrenatural diz amém. Se coloca de pé para fazer uma oração, louvado seja Deus naquela igreja. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha assim à noite. Que seja feita a vontade do Senhor, mas vamos fazer a nossa parte, pedir pela misericórdia do Senhor, né? Porque ontem eu estava ali e ali eu comecei a contemplar na minha conversão os momentos maravilhosos que eu passei naquela igreja ali, louvado seja Deus, fazendo obra, né, Rosana? Caravana, louvado seja Deus, muitas vigílias naquele lugar. E ali, louvado seja Deus, fui criando no meu coração aquela tristeza, vendo que ia fechar. E ali eu comecei a orar para Deus, louvado seja Deus, para Deus, fazer o sobrenatural, e Deus me visitou naquele lugar. Quem está entendendo, amém. Vamos orar para que Deus venha assim, louvado seja Deus, fazer o sobrenatural naquela igreja. Amém? Maravilhoso Deus, obrigado Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Neste momento, meu Pai, queremos te apresentar, meu Senhor, aquela igreja central, meu Pai, do Jardim Planalto. Oh, meu Papai querido de maravilha, que o Senhor venha tomar a frente, meu Pai, do pastor Douglas, meu Senhor. O Senhor venha, meu Deus e meu Pai, trabalhar no sobrenatural, meu Pai, no contrato daquela igreja, no aval daquela igreja.